Olá, saudação! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar sobre artigo de divulgação científica. Lembrando que é um conteúdo que nós já vemos trabalhando aí ao longo dos nossos estudos anteriores. Então, nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre a constituição do artigo científico, sobre a função e objetivo do artigo científico, a organização e a linguagem, como que a linguagem compõe esse gênero textual, sobre as características também desse gênero. Vamos falar um pouco sobre os suportes de veiculação, quais os suportes que veiculam esse tipo de gênero textual, para que público, para que nicho esse gênero textual é direcionado. E vamos falar também um pouco sobre a estrutura. Lembrando que nos nossos estudos anteriores, nós estamos vindo de uma série de análises de artigos científicos. Então, nós estamos num processo de leitura dos artigos científicos e, a partir da leitura, a gente faz um processo de interpretação e compreensão a partir dos exercícios e as questões da apostila. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura em si. Lembrando que no momento anterior eu tinha falado que nós iríamos fazer o caminho inverso. Então, nós começamos com a leitura e interpretação. E agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura em si do gênero, ok? A partir de agora eu vou compartilhar o material com vocês. A minha imagem vai ficar um pouco menor na tela, porém estarei presente. Então vamos lá. O assunto dessa aula é artigo de divulgação científica. Então vamos lá. O que é um artigo de divulgação científica e como que ele se constitui? Então, quando a gente fala em artigo de divulgação científica, a gente está falando de algo com base em estudos mais aprofundados, tá? É um texto, uma publicação que ela vem de estudos mais profundos, fruto de pesquisas, experimentos, de uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao rumo da ciência e resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela e de uma forma geral, contribuindo, então, para o bem da população. Então, e quando a gente fala, então, no artigo de divulgação científica, é um gênero textual que ele visa popularizar a ciência. Ele visa levar o objeto, o fruto dos estudos, o fruto das pesquisas, para um público mais amplo, que não somente o público acadêmico, que não somente o público que está envolvido com a produção científica. É um texto discursivo que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Notem que nós temos dois termos em negrito aqui, ó. É um texto discursivo e ele vai expor. Então, lembrando dos nossos estudos também sobre gêneros textuais e tipologias textuais, então nós já sabemos que dentro do gênero artigo científico, nós teremos uma tipologia predominante que vai ser a tipologia expositiva, porque o objetivo aqui é expor o fruto, o resultado de uma pesquisa, de um processo. Sobre a linguagem. Sobre a linguagem, a gente vai falar sobre dois aspectos da linguagem do artigo de divulgação científica. A gente vai falar sobre o artigo de divulgação científica que ele é veiculado para um público mais amplo, que ele é veiculado por exemplo, em revistas, que ele é veiculado na internet, que ele é veiculado em outras mídias, mas a gente também vai falar um pouco da linguagem do artigo científico, que ele é voltado para o mundo acadêmico, para a gente poder entender um pouco dessa diferença, tá? Então, quando a gente fala no artigo científico voltado para um público mais amplo, nesse caso, o artigo ele é constituído de uma linguagem mais acessível, ele propõe reflexões a respeito de determinado tema, por uma comunidade científica, e geralmente as opiniões de estudiosos e os resultados das investigações se complementam ou se opõem. Então, notem que sobre linguagem nós temos ali uma gama de situações que vão constituir o artigo científico. A linguagem ela é clara, ela é objetiva e ela é impessoal. Portanto, o artigo científico ele não vai ter, então, essa base subjetiva. Né? Por mais que os pesquisadores eles se dedicaram e se debruçaram à pesquisa, ao escrever o artigo, a linguagem ela é impessoal, tá? Então, não vai ter marca pessoal. O que a gente vai ter? A gente vai ter verbos na terceira pessoa, ok? De acordo com as normas da língua. Nós temos também a presença de linguagem não verbal. Dentro da estrutura da escrita do artigo, nós teremos ali a linguagem não verbal, que vai complementar a linguagem verbal para que a comunicação ela chegue ao grande público de uma maneira mais clara. Como nós vimos, por exemplo, no artigo que nós estamos estudando lá na apostila. Nós temos o texto e a partir do texto nós temos algumas imagens que vão complementando esse texto também. É um tipo de modalidade textual que é muito utilizada no mundo acadêmico, não somente para o grande público, mas muito mais no mundo acadêmico também.
E quando a gente fala no mundo acadêmico, nós estamos falando, por exemplo, na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, os artigos científicos, resenhas, os trabalhos de conclusão de curso também. E por esse motivo, então, elas são, nesse caso, aí nós evitamos expressões populares. Quando a gente vai escrever um artigo de divulgação científica para o grande público, nós utilizamos uma linguagem mais coloquial. Agora, quando a gente vai escrever um artigo de divulgação científica para o público acadêmico, evita-se expressões populares, evita-se a linguagem coloquial, evita-se gírias, figuras de linguagem, redundâncias, ambiguidade. E aí, o que a gente vai ter também? A presença de termos técnicos da área. Porém, o que é importante também lembrar, os termos técnicos também estarão presentes nos artigos de divulgação científica que forem veiculados para o grande público, tá? Termos técnicos sempre estarão presentes, porque é uma linguagem, é um texto científico. Sobre as características, então. Esse gênero ele se constitui a partir de uma seleção de informações e comentários relevantes para se ter uma visão geral acerca do tema. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativos, tá? Expositivos em relação a tipologias, argumentativos. Então, a gente sempre vai ter ali algumas estruturas que vão trazer argumentos para poder sustentar a tese da pesquisa do pesquisador. O texto vai ser expositivo. Esse texto ele vai transmitir conhecimentos de natureza científica, que é uma natureza muito, muito específica, né, de um público muito específico. De modo geral, ele é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que é o normal de um texto. Ele emprega a variedade padrão da língua com a presença de termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas de conhecimento. Então, os termos científicos, dependendo do direcionamento da pesquisa, ou de quantas pessoas estão envolvidas nessa pesquisa, das áreas dessas pessoas, nós teremos a presença de termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas. Verbos predominantemente no presente do indicativo, tá? Sobre os suportes. Quais são os suportes que veiculam, então, o artigo de divulgação científica? Esse tipo de texto ele é divulgado em revistas, em jornais científicos, em livros, em plataformas de divulgação científica também, televisão, internet. Então, nota-se assim que tem uma variedade de suportes para poder veicular esse gênero textual. Sobre a estrutura. A estrutura ela não é rígida. E é muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Por que a estrutura do artigo científico ela não é rígida? Porque dependendo do público, dependendo do suporte que vai veicular, esse artigo ele vai ganhar características peculiares, características específicas, tá? Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, esse texto, então, ele, como a gente já disse, ele não possui uma forma rígida, e aí ele vai depender, então, do tema abordado. Isso é muito importante, ó, do emissor também, o autor do texto é muito importante, porque depende do viés da pesquisa, depende do viés da área de conhecimento, aí também vai depender do público, do receptor, né, quem vai consumir esse texto, quem vai consumir essa informação, e do suporte que vai ser veiculado. Aí, dependendo do suporte, o texto vai ganhar características específicas. Porém, como nós falamos, como eu falei anteriormente, nós iríamos fazer aqui um padrão de diferença entre o artigo de divulgação científica que é veiculado para o grande público, e agora a gente vai ver também a estrutura e as características do artigo de divulgação científica que é produzido no mundo acadêmico. E aí, quando a gente fala em mundo acadêmico, nós estamos falando em monografias, dissertações e teses. E aí, quando a gente fala nesses tipos, nessas estruturas, nós temos algumas regras de produção. Vamos ver quais são essas regras de produção. Então, nós temos a capa. A capa do texto científico aparece as informações básicas referente ao trabalho desenvolvido. Tem ali o título, o nome do escritor e o grupo ou o nome da instituição, de onde esse autor, esse escritor pertence. Aí nós temos o sumário, ali no sumário é apresentado os títulos de cada capítulo do texto e as páginas também. Então o sumário ele vai organizar a estrutura do texto de acordo com os seus títulos, com os seus subtítulos e com as suas separações. Aí nós temos a dedicatória, o agradecimento, e aí alguns trabalhos têm uma página específica para dedicatória, outras para os agradecimentos, aí de onde o pesquisador apresenta as pessoas ou as instituições que foram essenciais. Quando a gente fala em dedicatória e agradecimento, o autor ele vai citar
Ele vai descrever pessoas ou situações que foram importantes, que foram inspirações, que foram essenciais para a realização desse artigo, dessa pesquisa. Aí depois nós temos o resumo. O resumo, ele vai trazer as informações gerais do texto de modo sucinto. Nós já falamos de resumo no outro momento, a gente vai retomar também os estudos sobre resumo no momento posterior. Então, depois da dedicatória, nós temos o resumo. Ali vem, então, a ideia central de modo sucinto. Aí nós temos as palavras-chave, tá? Então, depois do resumo, nós temos algumas palavras-chave, 2 ou 3 palavras-chave, que são palavras que vão, assim, destacar os elementos essenciais e primordiais do texto como um todo. Aí nós temos a epígrafe. Nos trabalhos científicos, é comum encontrar uma epígrafe, ou seja, é uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que está discutido no texto. Geralmente, na epígrafe, o que o autor faz? Eu posso pegar, por exemplo, uma citação de um livro ou uma citação de uma fala de um outro autor, de um outro pesquisador, mas que tem uma relação direta com a minha produção, com a minha pesquisa. E aí depois, então, a gente tem o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do texto, do artigo como um todo. Aí nessa parte, então, serão abordados todos os conceitos e possíveis autores e referências utilizadas. Então, a gente vai ter citação dentro do corpo do texto, discurso direto, discurso indireto. Possui forte presença da argumentação e contra-argumentação, para poder balancear, então, o ponto da pesquisa do autor, né, do pesquisador. Aí teremos também presença de comparação, as citações de autores, como já foi falado, dados estatísticos, linguagem não verbal, porque eu posso trazer dados estatísticos como gráficos, eu posso trazer dados estatísticos como porcentagem, enfim. Nós temos aí uma série de elementos que podem nos ajudar a complementar esse quadro de modo que a informação, que a minha pesquisa, ela se torne clara. Depois nós temos a conclusão. Na conclusão, gente, olha só, há um arremate de tudo que foi exposto. Então, depois da estrutura, depois do desenvolvimento do meu texto, eu trago a conclusão, que é o fechamento, tá? O fechamento dessa ideia. E aí apontada também referente ao que foi apresentado ao trabalho. Por esse motivo, essa parte é também chamada de nova tese, mas vamos atê-la como conclusão, onde eu faço o fechamento do resultado da minha pesquisa como um todo. E depois da conclusão eu tenho a bibliografia, ou seja, quais foram as obras, quais foram os livros, quais foram os artigos que me ajudaram a ampliar o meu olhar para eu poder apurar a minha pesquisa. Então, reúne as referências bibliográficas e webgrafia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. E aí esses textos podem ser de artigos, de livros, textos de internet, ou seja, todas as obras científicas e as obras textuais que eu consumi, que eu li, para poder ampliar os meus horizontes, para que eu possa entrar na pesquisa com todas as ferramentas necessárias para trazê-la como um todo. Essa parte ela deve estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tem que estar de acordo com a BNT. Na verdade, quando a gente fala no artigo de divulgação científica, no mundo acadêmico, ele vai estar dentro da estrutura das normas da BNT. E a gente vai estudar as normas da BNT num outro momento para a gente poder entender, então, como que se dá essa estrutura, quais são as diretrizes. E aí, junto às referências, está o glossário, apêndice, os anexos, se necessário for, a resultado de pesquisa, entrevista, enfim, né, o que for importante para eu poder anexar tabelas, gráficos, quadros, ilustrações, lista de símbolos, tudo que for importante para o entendimento, então, da minha pesquisa como um todo. Então, pessoal, essa é a estrutura do artigo científico. Espero que essa videoaula tenha ajudado, ok? A proposta, então, é fazer com que os estudos dessa videoaula, eles se encaixem nos estudos que nós já vemos desenvolvendo a respeito do artigo de divulgação científica. E aí, a partir das leituras, a partir da resolução dos exercícios de fixação e compreensão, e agora a partir dessa videoaula, a gente vai fundir os dois saberes para a gente poder ter um conhecimento total do que é um artigo de divulgação científica. Lembrando que no momento posterior, então, a gente vai ter alguns exercícios a respeito da estrutura do artigo. A gente vai fazer análise de um artigo juntamente, tá? Uma análise coletiva,
nas nossas aulas do Zoom, quando a gente tiver as nossas aulas na nossa aula online, num próximo momento, então, eu vou marcar um horário específico para a gente poder fazer a análise, então, de um artigo científico como um todo. Aí, no caso, o artigo científico voltado para o mundo acadêmico, porque o artigo científico que é veiculado em revistas, jornais, TV, nós já estamos vendo na apostila, ok? Não deixem de realizar os exercícios de fixação. E, gente, qualquer dúvida, por favor, retornem o contato, tá? Se eu não conseguir responder no momento, eu respondo no momento posterior, mas não guardem dúvidas, ok? Guardem saberes, guardem conhecimento. Estamos construindo conhecimento. Isso que a gente vai guardar, reproduzir e ampliar. Mas dúvidas, jamais, ok? Então, essa foi mais uma videoaula. Espero que tenha ajudado muito. Nos acompanhem, não deixem de acompanhar as atividades e os direcionamentos que estão sendo postados lá na plataforma do Positivo On, ok? E eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Beijo grande.